Hello everyone and welcome to the first episode of our videocast. I am Anna. And I'm Isabella. And we are the Line Network. We're very excited to start our first episode ever on the Line magazine. The theme this month is the quote of Carl Jung, "Nights through dreams tell myths forgotten by the day." We have decided to focus on talking about Carl Jung and his fascinating philosophy and research. From what we know, Carl Gustav Jung was a Swiss psychiatrist and psychoanalyst who founded analytical psychology. Jung's work has been influential in the fields of psychiatry, anthropology, archaeology, literature, philosophy, and many religious studies. Carl Jung was supposed to be the heir of psychoanalysis study, but Jung's personal vision was different to Freud. So he had to separate himself from Freud's work and create his own research. To help further research, we bring today a renowned psychologist, Dra. Cindinara Souza Vargas. She is a member and analyst supervisor of the Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. She's a Jungian follower and has agreed to explain to us a bit about him and his philosophy. Então a gente tem umas perguntas sobre o Carl Jung Philosophy e a gente está com a psicóloga Cindinara para ajudar a gente a tirar essas dúvidas e falar sobre o assunto. Então, a primeira pergunta, você pode falar um pouco sobre o que é a filosofia do Carl Jung? Tipo, dá só um mini background pra gente. O Carl Jung era colega do Freud, eles começaram juntos um estudo sobre a psique, né? Depois, num certo momento, eles se desentenderam e o Jung foi fazer a sua própria teoria, que é, vamos dizer, além de uma continuidade do que o Freud na época fazia, e ele acabou tendo uma técnica, um tipo de trabalho diferente do Freud, né? O trabalho junguiano é face-to-face, o trabalho do Freud é no sofá, no divã, aliás, né? E tem uma compreensão do desenvolvimento da psique diferente, um pouco diferente. Então, a próxima pergunta seria, tem como você ir um pouco mais fundo sobre a diferença, as principais diferenças e similaridades entre a linha de pensamento de Freud e a linha de pensamento de Jung? Vou tentar. É o seguinte, o Freud desenvolveu o que a gente hoje entende muito como o desenvolvimento da psique na primeira etapa da vida, isto é, até os 35, 40 anos, aonde basicamente o desenvolvimento da sexualidade seria algo estruturante do desenvolvimento. O Jung não só continua, né, dizendo que existe também um desenvolvimento do adulto, né, uma pessoa adulta também continua se desenvolvendo, como ele tirou um pouco a sexualidade do centro do desenvolvimento da teoria e trouxe o conceito de arquétipo, que é um conceito muito básico dentro da teoria junguiana. Arquétipos são padrões de desenvolvimento. Isto é como se aquilo que eles chamam o inconsciente coletivo, né, que seriam onde os arquétipos morariam, a cada etapa da nossa vida, um arquétipo poderia se desenvolver, está mais à disposição da pessoa. Tipo, quando a gente nasce, é o arquétipo da criança que está se apresentando, o arquétipo mãe-criança, né, em que a nutrição, o cuidado, estar junto, o tempo psicológico é mais importante do que o tempo cronológico. Depois vem um pouco o arquétipo do herói, que caracteriza a adolescência, onde o grande heroísmo é poder se separar um pouco da família. O arquétipo da grande mãe, que é um arquétipo muitíssimo importante, não é a mãe pessoal só que desenvolve o arquétipo. É a pessoa, é uma disposição na pessoa. Os homens também têm arquétipo da mãe, né? Que são as capacidades de cuidar do outro, de nutrir o outro, de dar um colo, né? Essa é a mãe boa, vamos dizer. E assim continua os arquétipos no desenvolvimento da pessoa. Eu imagino que para cada, fora da herói, para adolescente, por exemplo, tipo, tem vários para cada fase, né? E não só um. Isto. Ah, tá bom.
Nossa, mas muito interessante, obrigada por... É complexo, a coisa é complexa, eu tentei dar só um resuminho assim por cima. É um pouco mais complexo do que isso, mesmo porque mais tarde na vida você vai poder acionar o teu arquétipo de herói quando você for fazer uma grande mudança, um grande ato de perspectiva. Por exemplo, você vai mudar de profissão aos 40 anos. Você vai precisar do arquétipo do herói que vai estabelecer um novo padrão de atitude. Então, vai ser diferente de quando ele está acionado na adolescência. Mas você também vai precisar do herói aí, entendeu? Ah, então não depende só do tempo tipo, cronológico quando esse... Não. Não. Acontece normalmente essa mudança de arquétipos, normalmente acontece como? Ou é mesmo um negócio de idade? São mudanças que são processuais, isto é, elas vão se processando devagar, né? Então, por exemplo, tem um arquétipo, como eu falei, tem um arquétipo da mãe, criança, tem um arquétipo da mãe, que é a primeira etapa da nossa vida, mas que também vai surgir em outros momentos, né? Não são de exclusividade cronológica. E tem o arquétipo do pai, que é quando o tempo cronológico começa a ser mais importante. Tem as regras, isto você é o teu desejo, mas você não pode, você tem que fazer o que é necessário. Esse é o arquétipo do pai, que estrutura a lei, a ordem, o jeito que as coisas devem ser. Então, nessa passagem, por exemplo, do arquétipo da grande mãe, onde o seu desejo é que é o teu critério, para o arquétipo do pai, em que a lei e a ordem é que vão estruturar, aí tem brigas, né? Aí tem umas discussões, que a gente quer sair do próprio desejo, ninguém quer, eu quero fazer o que eu quero fazer. O neném quer mamar, ele bota a boca no trombone, aparece a mamadeira. Né? Quando você está com 7 anos, você não quer ir tomar banho, a tua mãe te pega pela orelha e leva para tomar banho, entendeu? Sim. Então pode ter alguns dilemas, isso tudo depende de como a personalidade da criança é, como é a estrutura da família e tal. E também, tanto o pai quanto a mãe podem, tipo, agir de acordo da grande mãe e do pai. Isso mesmo. Ah, tá bom. Mãe, às vezes tem mãe que tem mais arquétipo do pai do que o próprio pai pessoal. Tem pai que é mais mãe, não tem? É verdade. É mais permissivo, mais, né? E a mãe, às vezes, é a que põe a ordem na casa, que estrutura o que deve ser feito, né? É verdade, depende muito. Não é exclusividade sexual, são princípios de atividade. E por que você achou esse tipo de linha de pensamento mais interessante, ou você achou que relacionou mais com você do que o Freud? Então, dentro da formação junguiana, você é obrigado a estudar Freud, o que não acontece na formação freudiana. Os freudianos, em geral, só estudam Freud e os profissionais ligados a Freud. A gente, eu acho, tem uma formação mais ampla. Eu gostei mais porque faz mais sentido para mim, porque o Jung percebeu isso por trabalhar em alguns países e principalmente por ir em institutos em que pessoas estavam internadas, assim chamadas de loucos, né? E tinham desenhos, tinham padrões que se repetiam, e os sonhos das pessoas também tinham padrões que se repetiam. Então, ele ampliou muito mais a percepção de como a psique se desenvolvia. Naquela época, o Jung foi considerado meio, né, fora um pouco da realidade, porque ele estava vendo outras coisas. Ler Freud é mais fácil, se um dia vocês forem ler, porque ele tem um pensamento mais organizado. O Jung é mais intuitivo. E tem um motivo por que quem estuda Freud não estuda o pensamento Jung, ou é só por como os dois tipos de pensamento se organizaram? Não, eu acho que é só por uma questão de identificação com aquela escola e fica um pouco mais rígido. É claro que na minha formação eu estudei muito mais de Jung também do que Freud, né? Mas é que não há como negar a importância do Freud no desenvolvimento da psicanálise. Então a gente é obrigado a estudar mesmo. Sim, e pessoalmente, como que você foi introduzida para esse lado da psicologia ou psicologia em geral? Acho que era uma questão, na época que eu fui fazer psicologia, uma certa ingenuidade na escolha, né? Acho que eu queria ajudar as pessoas, sou curiosa, eu gosto de conversar com as pessoas, conhecer os dramas delas, e acho que já fui por aí. Mas de verdade, na faculdade eu fiz uma formação
muito científica. Na minha época tinha uma formação muito científica, então eu não pensava em fazer clínica. Eu não entrei na faculdade de psicologia para fazer clínica. Eu queria fazer projetos educacionais, queria trabalhar com treinamento de professores, tanto assim que trabalhei no Claridomos, trabalhei em algumas escolas, mas aí eu percebi que eu estava fazendo clínica na escola. O que eles queriam era que eu atendesse pais, que eu atendesse as crianças, entendeu? Então aí eu fui trabalhar em hospital. Quando eu fui trabalhar em hospital é que eu comecei a entrar para a clínica e vi que era isso que eu gostava. E aí eu fui fazer uma formação. Eu tenho um irmão que é psiquiatra e ele já estava fazendo a formação junguiana e de alguma maneira ele me influenciou para isso. Ah, muito legal. E de acordo com o pensamento Jung, o que você acha que mais sobre essa linha de pensamento pode ser visto na vida ou aplicar na vida, no dia a dia, assim? Sim, como podemos... Inteiramente. Essa pergunta é muito interessante, inteiramente, porque o Jung teve esse raciocínio e muitos seguidores do Jung fazem essa análise sobre a sociedade, né? Porque o indivíduo como se fosse um microcosmo, né? Então o que se passa dentro da psique passa na sociedade. Então as dinâmicas podem fazer certas analogias, né? Tanto assim que ele criou conceitos como o self pessoal, que seria, vamos dizer, quase equivalente ao conceito de inconsciente, mas ele também traz o conceito do self cultural, o self familiar, quer dizer, cada família tem uma estrutura de desenvolvimento, de dinamismo que funciona. Então vai do indivíduo para a sociedade, aliás, para a família, para a sociedade, para a cultura. E o que você acha que o que mais podemos levar da filosofia dele? Né? O Jung tem um conceito que se chama projeto da individuação, que é o indivíduo tornar-se o si mesmo. Então, ele tem uma frase que a gente brinca muito dentro do grupo, que é assim, Jung falando, felizmente eu não preciso ser junguiano, né? Isto é, não é para ninguém ser junguiano, é para você aprender o processo de tornar-se você mesmo, que é o conceito da individuação. Você se torna um indivíduo se descolando, seja da família, seja um pouco da sociedade, e vai cada vez mais sendo você mesmo, né? Eu acho que esse é um conceito muito fundamental na teoria junguiana, mas que muita gente usa como desculpa. Eu não quero fazer isso porque não faz parte do meu projeto de individuação, sabe? Com certeza. Em geral, assim, você diria que a linha de pensamento junguiana pensa mais no individualismo do que o Freud? Não. Pelo contrário, não. Pelo contrário, eu acho que o Jung, não sei se eu diria pelo contrário, mas assim, pelo menos eu conheço um pouco mais, ele tem quatro colunas que estruturam o desenvolvimento da pessoa. Um deles é o social, o outro é a relação eu e mim mesmo, eu e o self, né? Então, não existe o indivíduo fora da família ou fora da cultura, ele está sempre em relação, né? O Freud tem uma coisa dentro da técnica, inclusive, que é mais assim, você com você mesmo, tudo é uma coisa mais projetiva, tudo que você me fala, porque é uma projeção de alguma outra coisa. As duas saem, né? Porque tem neo-freudiano, que não é desse jeito que eu estou falando, tão freudiano, né? Ele é neo-freudiano, ele já anexou outros conhecimentos a isso. Uma pergunta minha mesma, o que você acha assim que mais ficou com você durante o seu estudo de Jung? Acho que primeiro foi eu assumir uma sensibilidade intuitiva que eu tenho e que talvez naquela época eu tivesse muito medo, então eu funcionava de uma maneira muito mais racional, com o intelecto, pensando, e eu fui percebendo que eu sou uma personalidade mais intuitiva, mais sensível, então eu acredito mais naquilo que eu estou percebendo. Isso foi um grande ganho para mim, porque é claro que isso não é dissociado da minha parte mental, intelectual, né? Aquilo que eu percebo e aquilo que eu penso, né? E acho que também assim o respeito à individualidade do outro, essa relação com o outro ficou assim, muito mais cuidadosa. Até porque também, como eu sou analista, isso tem que estar
no meu centro de atividade, né? Mas acho que é uma coisa que ficou muito forte. Eu acho que, assim, terapia é muito importante. É uma coisa que você tem que ter, assim. Não necessariamente, quando você tá passando por um tempo ruim, serve pra você se cuidar desde o começo, assim. Pra você não só usar em tempos de absurda De crise. necessidade. Exato, é. Eu acho que é uma coisa super essencial, porque eu acho que a terapia dá um senso muito de si próprio, assim, sabe? Conhecer a si mesmo, né? Então me ajudou. Sim, não, assim, autoconhecimento te ajuda muito, eu acho. Conversar com seus próprios pensamentos é importante, Isso né? é muito importante, com certeza, sim. Maravilha dessa tecnologia, né? Sim, nossa, muito bom. Ainda bem que deu para fazer essa interview. Ainda bem que tem esse recurso, né, para fazer. Sim, muito Sobrevivemos, bom. né? Sobrevivemos numa boa. É isso mesmo. Muito obrigada por responder nossas perguntas. Mesmo. Foi muito interessante. Muito obrigada pelo seu tempo, Dinara. Imagine. Espero que não tenha ficado muito complicado ou muito confuso. Tchau, queridas. Um prazer conhecê-las, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.